O anime começa com o humano acordando no breu total, perdidinho na selva e se perguntando onde é que foi parar. De início, o cara não enxerga nenhum palmo na frente do nariz, mas logo nota uma luzinha tímida surgindo bem devagar diante dele. O brilho vai ficando forte e ele percebe que a parada vem de dentro do que parece ser uma casca de ovo. Como tem um pedaço quebrado, ele consegue dar uma espiada lá fora e saca que está no meio de uma floresta. O problema é que isso só gera mais dúvida, principalmente quando ele nota que o seu corpo simplesmente não tanca nenhum movimento. Antes que desse tempo de bugar o cérebro, do nada brota uma tela de status na frente dele. Ao ler as infos, o maluco fica em choque, porque tá escrito com todas as letras que ele é um ovo de dragão. Aí, o desespero bate forte. Então, a janela de atributos abre por completo e uma voz divina anuncia que aquela tela mostra todas as suas skills e números, para facilitar o entendimento. Ainda sem entender nada, ele tenta trocar uma ideia com a voz divina, exigindo saber que doideira é essa que tá rolando. Só que a voz responde na maior paz que não pode explicar nada ainda porque o cara é apenas nível 1. Isso deixa o nosso protagonista bem pistola. Na base do ódio, ele dá uma sacudida no corpo, o que faz ele cair direto da árvore onde estava de boas. Ele beija o chão e começa a rolar ladeira abaixo sem controle nenhum, até que finalmente para em um rio. Ali, ele percebe que dá para ver o próprio reflexo na água. Quando ele olha com atenção, o impacto vem. O reflexo realmente é de um ovo de dragão. Vendo que o cara tá mais perdido que cego em tiroteio, a voz divina resolve dar um help e finalmente manda a real sobre a situação. Ela explica que ele é sim um ovo de dragão, o que nesse mundo é um monstro de rank F. Se a casca quebrar de vez, ele vai de base na hora, ou seja, o mano já estava correndo um risco bizarro só por ter feito aquele buraquinho para olhar para fora. A voz divina continua a aula dizendo que embora o ovo de dragão esteja na base da cadeia alimentar, eles têm potencial para virar dragões apelões com o tempo. Porém, isso só rola se conseguirem sobreviver, já que ovos de dragão são considerados uma iguaria de elite pelos outros monstros. E como o ovo obviamente não tem pernas, o único jeito de se mover é no modo roll, saindo rolando por aí. Mesmo ouvindo tudo isso, a ficha ainda não caiu totalmente. Decidindo que ficar parado é pedir para virar lanche, ele começa a rolar no modo turbo para tentar vazar dali o quanto antes. Por azar, essa pressa faz ele despencar de um pequeno penhasco. Ultimamente, o cara só sabe cair, e por causa disso, o sistema avisa que sua resistência a quedas subiu do nível 1 para o nível 2. Mesmo assim, o tombo tirou um pouco do seu HP, lembrando que ele precisa ser menos afobado. Percebendo que está machucado e exausto, ele resolve tirar um cochilo para ver se recupera o fôlego. Como esperado, quando acorda, seus pontos de vida estão no talo novamente. Isso confirma que dormir regenera a barra de vida, o que dá um leve alívio nesse mundo bizarro e perigoso. Depois disso, ele continua rolando enquanto reflete sobre o que vai rolar quando finalmente rolar a eclosão. Ele se questiona se um dia vai ser um dragão gigantesco e se vai ser obrigado a lutar contra inimigos sem parar, só para não virar saudade. Enquanto segue rolando, perdido nos pensamentos, ele trava ao notar um inseto gigante ali perto. Sentindo o perigo real, ele se esconde rápido atrás de uma árvore e usa logo a skill de avaliação no bicho. O resultado mostra que a criatura tem o apelido de Devorador de Ovos, e, como o nome já entrega, no momento em que o inseto detecta o nosso herói, ele já parte para o ataque com um instinto assassino total. O humano rola o mais rápido que consegue, mas sabe que não dá para fugir para sempre só na base da rotação. Desse jeito, ele vai acabar sendo alcançado, então entende que precisa de um combo ou alguma vantagem. O verme persegue ele sem trégua até a beira de um abismo, e bem na hora que o bicho pula para engolir ele inteiro, o ovo desvia no último frame usando toda a sua força, bate com tudo na criatura e consegue empurrar ela para fora do penhasco. O monstro vai pro ralo na queda e morre instantaneamente. Essa vira a primeira batalha que ele venceu na vida. O sistema já anuncia na hora que ele ganhou 12 pontos de experiência e que agora ele finalmente upou pro nível 5. Por causa dessa vitória épica, o sistema avisa que todos os seus status foram completamente maximizados. O cara tá literalmente no talo. Além disso, ele bateu todos os requisitos para evoluir, o que abre um menu com a opção de escolher entre virar um dragão bebê ou um dragão pequeno. Como ele não faz a menor ideia da diferença real entre as duas classes, o sistema entra no chat para dar aquela explicada básica. O dragão pequeno é descrito como uma raça anã de dragão, sendo considerado minúsculo perto dos grandões da espécie. Só que mesmo sendo pequeno, quando ele fica totalmente desenvolvido, o bicho ainda é maior que um urso e é famosíssimo pelo seu ataque de sopro de fogo que dá um dano absurdo. Já sobre o dragão bebê, o sistema explica que ele não é muito bom para porradaria direta, porque tem garras e colmilhos muito curtinhos para causar impacto.
Só que tem um porém, ele possui um potencial imenso e com o tempo pode evoluir para muitas espécies diferentes de dragões, sendo uma escolha de longo prazo. Naturalmente, os dragões bebês são considerados uma iguaria valiosíssima e rara, tanto para os outros monstros quanto para os aventureiros, o que significa que o coitado vai ser caçado constantemente onde quer que ele apareça. Como era de se esperar, o nosso protagonista escolhe o dragão pequeno, porque claramente parece a opção muito mais segura para ele conseguir sobreviver nesse mundo doido. Só que imediatamente depois de tomar essa decisão, a voz divina parece que coloca os braços em volta dele e manda um "Não se limite, meu jovem". Ela explica que tem expectativas altíssimas sobre ele e que ele deve sempre mirar no topo, buscando o melhor resultado possível. Ao ouvir isso, o cara fica todo confuso e começa a se perguntar se a voz divina mandou essa só porque ele escolheu o dragão pequeno por ser a rota mais segura em vez de se arriscar no perigo. Ele puxa na memória que o sistema mencionou o grande potencial do dragão bebê e como ele pode virar várias formas distintas no futuro. Com isso em mente, ele começa a suspeitar que o dragão pequeno talvez não consiga evoluir muito, ou que possivelmente ele chegue num teto de poder e não mude mais depois de certo ponto. Pensando em tudo isso, ele finalmente decide optar pelo dragão bebê, porque não quer carregar nenhum tipo de arrependimento no peito. Mesmo sabendo que o caminho vai ser arriscado e perigoso, ele não quer olhar para trás lá na frente e pensar que tomou a decisão errada ou que se limitou por puro medo de morrer. O sistema aceita a decisão final, concede o desejo dele e no instante seguinte o corpo do cara começa a mudar drasticamente. Ele se transforma em um dragão bebê amarelo, exatamente como ele tinha solicitado no menu. Junto com essa evolução, ele ganha uma enxurrada de novas habilidades e todos os seus status anteriores recebem um buff significativo em comparação ao que ele era antes. Porém, apesar de ter evoluído e ficado mais forte, os pontos de saúde e de mana não recarregaram depois da transformação, o que significa que ele continua exausto e vai precisar de um descanso de qualidade antes de tentar qualquer loucura. Quase que imediatamente ao perceber isso, o estômago do mano ronca com uma força absurda, deixando claro que ele precisa bater um rango o quanto antes. Ele olha para o verme que derrotou anteriormente e, para sua surpresa, o bicho agora parece bem apetitoso. Ele saca que se quiser continuar ficando forte e evoluindo, vai precisar de proteína, e com esse pensamento, os seus instintos de dragão ligam no modo turbo. Sem hesitar nem mais um segundo, ele vai lá e devora o verme inteiro. Depois de encher o bucho, ele se deita e cai num sono profundo. Quando ele desperta na manhã seguinte, ele se sente renovado e cheio de energia, graças a essa boa noite de descanso que ele teve. Ele vai direto para o rio para dar aquela conferida no visual através do reflexo da água. É nesse momento que ele reconhece completamente que realmente reencarnou nesse mundo novo. No entanto, o que ele acha muito estranho é que ele não tem memória nenhuma da sua vida passada. O cara não consegue lembrar quem costumava ser, que tipo de vida levava, e nem mesmo se antes ele era um homem ou uma mulher. Justo quando ele está fritando nesses pensamentos filosóficos, ele se vira e nota vários vermes sombrios surgindo logo atrás dele. Dessa vez, em vez de bater em retirada, ele parte para cima e se lança diretamente contra eles usando as suas novas habilidades de combate. O mano elimina a primeira leva de inimigos em tempo recorde. À medida que ele continua derrotando mais monstros, ele vai desbloqueando ainda mais habilidades extras, o que faz com que a luta fique cada vez mais fácil e eficiente para ele. Depois de varrer todos os inimigos da área, a fome bate de novo. Só que ele não quer comer os vermes sombrios, já que lembra que da última vez o gosto era horroroso. Então, ele avista uns cogumelos ali por perto e decide testar para ver se são bons. Isso se mostra rapidamente como uma ideia de Jericó, porque ele logo percebe que são cogumelos venenosos e começa a passar mal. Depois de sofrer as consequências desse lanche proibido, ele decide firmemente que nunca mais vai comer cogumelos aleatórios por aí. Com essa lição devidamente aprendida, ele se adentra mais na floresta em busca de uma presa que seja de carne de verdade, porque ele não quer mais sobreviver só na base de verme ruim. Ele explora o local por um tempo até que avista um lobo cinzento por perto. Mesmo o lobo sendo bem maior que ele, o nosso herói consegue usar seu sopro de bebê e seu soco de dragão para derrotar o bicho. Depois, ele queima levemente a pele do lobo e ao sentir o aroma, percebe que cheira igualzinho a um churrasco. Movido pela curiosidade, ele usa o sopro para assar a carne um pouco mais e quando finalmente dá uma mordida, descobre que está absolutamente delicioso. Depois disso, o nosso humano encontra outro lobo cinzento e amassa o coitado quase instantaneamente, o que faz ele subir direto para o nível 20 de 25. Com esse checkpoint, ele saca que ainda precisa de mais 5 níveis de puro grind antes de poder evoluir de novo.
Assim que o lobo vira saudade, ele repete o processo de mestre Cuca de antes e começa a perceber que tá ficando mal acostumado com essa vida de dragão. Caçar, solar monstros e comer desse jeito tá virando o novo normal para ele. Só que tem um porém. Mesmo ficando cada vez mais forte e bufado, ter apenas a voz divina para trocar uma ideia tá começando a ficar muito solitário e um tédio total. Por causa disso, ele se pega desejando do fundo do coração ter um melhor amigo do lado para dividir a jornada. E não é que o desejo foi atendido no modo Fast Delivery? Não demora muito e ele ouve vozes vindo de algum lugar longe dali. Ele não entende absolutamente nada do idioma que estão falando, mas o alívio é gigante porque ele sabe que aquele som é de humanos. O cara se esconde rápido atrás de uma árvore e fica só na espreita, observando um grupinho de aventureiros que se aproxima. No começo, ele pensa em aparecer e tentar puxar um papo, mas logo lembra: putz, eu sou um dragão, né? Ele fica na dúvida se os caras vão atacar ele assim que baterem o olho. Mesmo assim, ele pensa que como é pequeno e tem cara de fofinho, talvez os humanos não vejam como uma ameaça. Ele até viaja na ideia de ser adotado como um pet de luxo. Com esse pensamento cheio de esperança, ele sai de trás da árvore e se planta na frente deles, fazendo a sua melhor pose de sou inofensível e adorável. Infelizmente, o plano flopou grandão. Os aventureiros não acharam ele fofinho nem por um segundo. Na verdade, eles só viram um drop de carne valiosa na frente deles. Sem nem pensar duas vezes, o líder do grupo já chega dando um corte de espada no peito do nosso protagonista. Logo em seguida, o cara usa uma magia que deixa o corpo do dragãozinho todo dormente, impedindo ele de se mexer. Ele tenta fugir desesperadamente, mas o corpo não responde por causa do efeito de paralisia. Enquanto está lá, indefeso, ele vê os caras caminhando devagar na sua direção, só preparando o golpe de misericórdia. Nesse momento, cai a ficha de como ele foi ingênuo em achar que um dragão e humano seriam bestes. Depois de tudo que ele aguentou para evoluir e sobreviver, parece que tudo vai acabar numa morte boba e sem sentido. Só que bem na hora que o líder levanta a arma para dar o hit final, uma aventureira aparece do nada e impede o cara. Ela diz que não tem necessidade de matar um dragão tão pequeno, lindinho e com cara de inocente. Confuso, o nosso prota se pergunta por que ainda está respirando. Poucos segundos depois, ele sente uma sensação quentinha se espalhando pelo corpo. Quando ele olha para cima, percebe que a garota está usando magia de cura nele. Ele usa a skill de avaliação e descobre que o nome dela é Miriam. Mesmo com o mana dela quase no fim, ela decide gastar o que resta para salvar ele. A Miriam continua falando com ele e após um momento, o sistema anuncia que ele obteve a habilidade de idioma grego, o que vai permitir que ele entenda o que os humanos falam se ele upar essa skill. Mas o momento de paz dura menos que drop de item comum. Do nada, gritos desesperados ecoam de algum lugar mais à frente. A Miriam reconhece na hora as vozes dos companheiros dela e sem nem pensar, sai correndo para ajudar. Antes dela ir, o nosso dragãozinho agarra o braço dela, tentando avisar desesperadamente para ela parar, porque o que quer que esteja lá na frente é perigoso demais para ela encarar sozinha. Mesmo assim, ela se solta e vai para o perigo, deixando ele para trás. O nosso prota percebe que não pode ficar parado enquanto a única pessoa que salvou a vida dele corre risco de virar patê. Juntando toda a coragem que tem, ele obriga o corpo a se mover e corre atrás dela. Quando ele finalmente chega no local, o medo dele sobe de nível ao ver o monstro que está causando o caos. É um dragão de rocha, um monstro de rank C. Para piorar a situação, o bicho tem 197 pontos de vida, o que significa que precisa de um dano absurdo para derrubar essa parede de pedra. A Miriam já está ferida, e quando nosso herói chama por ela, o dragão de rocha vira o foco direto nele. Cara a cara com aquela criatura gigante focada só na sua existência, ele fica paralisado de pavor, incapaz de dar um passo, se perguntando se é agora que a luz apaga de vez. O nosso dragãozinho manda aquele sidestep milagroso e esquiva do primeiro ataque do boss. Assim que ele pousa, já se xinga mentalmente de burro, porque pensa que se tivesse entrado na luta quando os 3 aventureiros estavam de pé, talvez tivessem uma chance. Mas agora a vaca foi pro brejo, porque o dragão de rocha não tem nada de pequeno, é literalmente uma muralha assassina. Com o medo batendo na porta, ele se esconde num arbusto e fica na moita até ver a Miriam, que tá respirando por aparelhos com ridículos 6 pontos de vida sobrando. O problema é que o boss foca a mira nela de novo. O nosso prota trava, sem saber o que fazer, até que a voz divina manda o papo reto.
ou você foge agora ou vai de base junto. O dragãozinho sabe que matematicamente não tem chance, os status dele comparados aos do boss são piada, mas a consciência pesa, afinal foi ela quem salvou a pele dele antes. Num surto de coragem, ele sai do arbusto gritando que vai retribuir o favor e tancar essa bronca. Enquanto corre pro perigo, ele usa a skill de rolar para desviar dos ataques pedrada. E olha só, o sistema reconhece a habilidade de esquiva absurda e dá um novo título para ele, Rei da Evasão. Com essa manobra, ele consegue atordoar o dragão de rocha por um breve momento. Nessa brecha, ele checa o cenário. O velhote mago já virou saudade, tá zerado de vida. E o espadachim tá com 5 de HP, basicamente um pé na cova. O dragão de rocha recupera o foco e ataca novamente. O nosso pequeno herói continua no modo Sonic, rolando pra lá e pra cá, tentando desesperadamente chamar a atenção do monstro pra ele, fazendo o famoso kiting pra longe dos humanos feridos. Só que o boss não é bobo e levanta vários espinhos de pedra do chão pra travar o movimento dele. O dragãozinho toma dano, cai ferido e vê a morte chegando a galope. Vendo que não tem pra onde correr, ele decide cair atirando. Aproveitando que o monstrão abriu a boca pra rugir, ele manda um soco de dragão direto na goela do bicho. Infelizmente, o ataque foi tipo jogar uma pedrinha num tanque de guerra. Não fez nada, e o boss ainda regenerou a vida na cara dura. Mesmo assim, essa distração comprou os segundos preciosos que ele precisava. Ele agarra Miriam, deixando o espadachim pra trás, porque infelizmente não dá pra carregar o time todo, e vaza dali. Agora, com a garota a salvo longe da luta, ele tenta usar magia de cura, mas lembra que não tem essa skill na build. Usando o olfato apurado, ele localiza cheiro de gente viva e carrega a menina nas costas até lá. No caminho, ele ouve o som de lobos cinzentos, os famosos mobs de XP fácil, que já o cercaram. O dragãozinho coloca a Miriam no chão e se prepara para o X1 contra a Alcateia. Nesse instante, a Miriam abre os olhos só para ver o dragãozinho dando a vida para defendê-la antes de apagar de novo. Depois de um tempo e muito sufoco, vemos o dragão chegar na Vila dos Humanos, se arrastando e todo quebrado. Entrando no povoado, ele tenta gritar por ajuda, chamar um médico, qualquer coisa, mas da boca dele só saem grunhidos assustadores de monstro. A reação dos humanos é a padrão de NPC. Sacam as armas porque não entendem nada. O dragão tenta explicar que é do bem, mas a resposta que ele recebe é um corte de espada na perna, terminando encurralado contra um muro. O dragãozinho sente hostilidade no ar e percebe que o diálogo ali é impossível. Entendendo que sua presença só piora tudo, ele decide deixar a maga no chão e vaza do local, torcendo mentalmente para que cuidem dela. Enquanto ele foge mancando em direção à floresta, os aldeões ordenam manter a vigilância. Com a Miriam ali dessangrando, o chefe da vila manda chamarem a Mariel. Nosso protagonista, escondido atrás de uma árvore, observa a cena com o coração partido, comentando que era óbvio que não iam dar ouvidos a um monstro. Enquanto se afasta, o som triste do sistema toca. Ele recebeu o título de Herói Diminuto nível 1. Os dias passam e a cena muda. Miriam acorda numa cama desconhecida e dá de cara com uma elfa chamada Mariel. A elfa explica que ela estava no bico do corvo e que teve que usar uma magia branca pesada para trazê-la de volta, algo que ela não fazia há muito tempo. Miriam, ainda tonta, pergunta quanto tempo ficou apagada. A elfa diz que foram alguns dias e manda ela sossegar o facho, mas a Miriam tá fritando para lembrar quem trouxe ela de volta. Ela pergunta pelos parceiros, o Sr. 2 e o Grans. A elfa manda real sem anestesia. Grans já era, acharam o corpo no bosque. Miriam pergunta do tal de 2, e a elfa diz que o corpo não foi achado, então assumem que virou lanche de monstro. Ao entender que foi a única sobrevivente desse massacre, a Miriam desaba a chorar, dizendo que a culpa é dela por não ter impedido o cara. A Mariel tenta consolar, dizendo que é um milagre ela tá viva, e que aquele tal de 2 era um teimoso que nunca escutava ninguém. Miriam tenta defender o falecido, lembrando que ele não era má pessoa, que brincava com as crianças e protegia a vila. Mas aí vem o flashback da vergonha. Numa noite, ela ouviu ele discutindo com os conhecidos, batendo no peito que tancava um dragão de rocha sozinho. Os caras riram dele, lembrando que ele já tinha fugido antes, e o orgulho do cara foi ferido. Ele prometeu voltar com a cabeça do monstro. Foi por isso que naquela manhã fatídica ele chamou a Miriam para a missão suicida, já que a Mariela estava ocupada. A Miriam questionou a sanidade dele, mas ele fez chantagem emocional, dizendo que se ela não fosse, ele iria sozinho e morreria. Sentindo-se culpado, ela aceitou ir com a condição de que se o bicho pegasse, eles voltariam na hora. Uma promessa que, obviamente, foi quebrada. Voltando ao presente, a Mariel decreta: o cara foi um idiota que jogou a vida fora por ego. Ela aconselha Miriam não cometer o mesmo erro. A elfa então comenta que está impressionada como a Miriam conseguiu escapar e chegar na vila naquele estado deplorável. Isso deixa a Miriam confusa. Ela diz: ué, eu achei que alguém tinha me trazido. A Mariel nega e conta a versão oficial da fofoca na vila. Encontraram a Miriam sendo
atacada por um monstro na entrada da cidade. A Miriam retruca dizendo que foi atacada pelo dragão de rocha lá no meio do mato e desmaiou, então não tinha como ter andado sozinha. Pra Mariel, isso soa ridículo. Ela conta que acharam a Miriam desmaiada e que um tal de Gregory espantou o monstro que estava em cima dela. Miriam, com a pulga atrás da orelha, lembra do dragãozinho lutando contra os lobos. Ela pergunta como era esse monstro que o Gregory espantou. A elfa não sabe descrever porque o bicho fugiu rápido, deixando a Miriam na dúvida cruel se seu salvador foi confundido com o inimigo. Mais tarde, vemos o nosso dragãozinho acordando novo em folha. Ele fica de cara como dormir nesse mundo é o melhor remédio, curando feridas que deixariam qualquer humano no estaleiro por meses. Ele pensa na garota, torcendo pra ela estar viva, e lembra como se sentiu imponente na hora do resgate. Só que a realidade bate forte, ele não se fortaleceu de verdade. Se fosse forte mesmo, teria solado o dragão de rocha. Com o orgulho ferido e decidido a não passar mais sufoco, ele levanta pro grind. Vemos ele treinando pesado, usando uma lagarta como isca pra atrair o bando todo e pegar os inimigos pelas costas num golpe só. O sistema, sempre zoando, dá o título de malfeitor pra ele. Ele não curte a fama de vilão e volta pro X1 honesto até atingir o nível 25, o teto pra próxima evolução. O sistema pergunta se ele quer ver o menu de evolução e, claro, ele diz que sim. Aparecem 5 opções na tela. Como os nomes são confusos, ele pede pro chat GPT divino explicar as diferenças. O sistema começa a aula. Dragão pequeno não é sobre evolução, é sobre limite de tamanho. Eles upam rápido, mas tem poucas skills e caminhos de evolução ruins no longo prazo. Basicamente, a escolha para quem quer sobreviver fácil agora e ser fraco depois. O prota confirma que fez bem em escolher ser bebê antes. O dragão criança é a evolução natural do bebê, status físicos melhores, bem equilibrado. O dragão mini tem uma árvore de evolução estável, mas crescimento lento, que o nosso prota descarta porque ele tem pressa. Aí vem o dragão anjo mini, ganha espírito protetor e magia branca poderosa, mas é fraco na porrada. Lembrando que a Miriam usou cura nele, ele considera essa opção com carinho. Mas as opções não param, tem o dragão mármore criança, um mutante cheio de bolinhas no corpo com magia sinistra. O prota fica interessado. E então o sistema solta a bomba, dragão da praga jovem. A descrição é assustadora, primeira etapa de um dragão maligno que espalha desastres. O prota já ia mandar um nem a pau juvenal, porque não quer ficar mais solitário do que já é. Mas aí o sistema lança o bait supremo. Essa classe tem a habilidade transformação humana, que permite visitar aldeias disfarçado, geralmente para fazer maldades. Ao ouvir isso, o cérebro dele buga, ele se imagina andando na vila como humano, comprando pão, falando com a Miriam. A tentação é gigantesca. Será que vale a pena virar um monstro do mal só para ter uma aparência humana? O nosso humano protagonista tá ali naquele dilema tenso, fritando os neurônios se vira ou não um dragão da praga jovem. Ele já sabe que a ideia é meio furada, mas como ele tá num nível de preocupação absurdo com a Miriam, ele só quer saber de liberar a transformação humana de qualquer jeito. O plano é simples, aprender a virar gente, viver uma vida de boa e se der ruim ele dá o comando de voltar. No fim, ele decide dar o aceitar na evolução para dragão da praga Jevil mesmo. O bicho cresce do nada, fica gigante e a skin muda para um preto com vermelho sinistro. Tá bonitão? Tá, mas quando ele se vê no reflexo, bate aquela bad porque o visual tá com uma cara de vilão total. No meio desse drama estético, o sistema dá o ar da graça e avisa que a habilidade de ver estatísticas subiu pro nível 3. O dragão até dá uma respirada aliviada, né? Mas não para por aí. A voz divina também upou pro nível 2 e ele ainda ganhou as skills de voar e pó de escama de dragão. O ataque de mordidinha dele também sofreu um buff e virou presa venenosa. Só que nem tudo é hype, rapaziada. O pacote veio com uns debuffs de karma pesados. Agora ele é tipo escuridão, ganhou hálito doente e garra de veneno paralisante. Para fechar o combo da desgraça, o título de calamidade e malfeitor subiu de nível. O prota tá naquela. É bom, mas é uma porcaria ao mesmo tempo. E o pior, o sistema não falou nada da tal forma humana. Ele tenta tirar satisfação, mas o sistema só manda um preciso upar mais para saber e quita da conversa, deixando o nosso dragão no vácuo e totalmente pistola. Sem opção, o humano resolve dar uma olhada na build nova. Ele tenta saber da voz divina, mas o nível dele ainda é baixo para esse spoiler. Então ele foca nos ataques. O tal pó de escama é bizarro. Ele bate as asas e espalha um miasma que debilita geral. E se tiver no talo, o bicho consegue derrubar nações inteiras, só de passar voando por cima. Ele faz o teste numa flor, a coitada murcha na hora e ele fica em choque com o monstro que virou. Aí tem o hálito doente, que é basicamente uma nuvem de radiação que espalha doença contagiosa, e já deletou civilizações do mapa no passado. Desesperado para não se sentir um vilão de anime, ele vai checar os títulos. Herói diminuto é para quem tem atitude de protagonista de shonen, dá buff em armas e ajuda na evolução pro bem. Ele já pensa,
Se eu upar isso, escapo da rota de dragão malvado. Mas aí tem o título Malfeitor, que é o selo de vilão psicopata que deixa a montanha de corpo por onde passa. Esse título bufa o dano de trevas, mas ferra com a regeneração e deixa impossível aprender magia branca. O arrependimento bateu forte e ele só queria dar um reset e voltar a ser um bebê dragão. Enquanto isso, em outro lugar do mapa, a Mariel e a Miriam estão no check-up das pedras de proteção. Essas pedras são o firewall da vila, criando uma barreira para os monstros não entrarem. A Mariel confessa que as pedras são mais um efeito placebo, um amuleto para a galera não se aventurar onde não deve, porque se um monstro mais insistente, tipo o nosso prota, quiser passar, a barreira não tanca. Mas, como o seguro morreu de velho, elas continuam imbuindo magia nos amuletos para manter o sinal alto. A Miriam, que tá com uma fixação estranha, começa a perguntar de novo sobre monstros. A Mariel estranha esse interesse todo, e a Miriam solta a fofoca. Ela sente que aquele dragãozinho que ela viu no bosque salvou a vida dela. A Mariel já mete aquela pergunta de amiga. Tu tá apaixonada por um bicho, é? A Miriam nega tudo, mas fica toda confusa sem saber explicar. A elfa resolve então dar uma aula de lore. Explica que monstros evoluem, ficam mais fortes e saem caçando geral para farmar XP e subir de nível. A Miriam pergunta se humano também tem isso, e a Mariel confirma, mas diz que a diferença é que monstro tem um level cap, e quando atinge o máximo ele evolui para um rank superior. A Miriam fica impressionada com o perrengue que o pessoal das antigas passava para descobrir essas coisas, e a Mariel já fica bolada. Ela lembra que contou essa história tem pouco tempo, uns 11 anos atrás. A Miriam rebate, dizendo que na época ela só tinha 5 anos, e lembrava da Mariel de baixo para cima. A elfa, que não gosta que falem da altura dela, faz aquele giro de indignação e volta pro assunto sério. Ela explica que de vez em quando spawna uma galera especial que ouve a voz divina, tipo heróis e santos, e é assim que eles sabem tudo sobre níveis e evolução, não foi na base da tentativa e erro. No fim, o papo é reto. Monstros vivem para lutar, farmar experiência e evoluir. Basicamente, todo monstro é programado pelo instinto para buscar o poder e virar uma máquina de combate cada vez mais sinistra. A Mariel manda real e o papo é reto, sem curva. Mesmo que aquele dragão tenha salvado a Miriam, na próxima que se virem, o bicho vai jantar a menina com garra, dente e tudo. A Miriam não tanca essa informação, dá um grito pedindo para ela parar e depois fica toda sem jeito, pedindo desculpas. A Mariel, que já conhece a peça, só avisa. Não cria expectativa com o monstro, fia. Eles são a própria encarnação da treta e a gente não se mistura com eles. Ela vira as costas e sai fora, deixando a Miriam lá pensativa, mas no fundo ela sabe que ainda vai cruzar o caminho daquele dragão. Enquanto isso, o nosso prota tá num hype absurdo. Ele botou na cabeça que vai upar igual um louco pra voltar pra rota do bem, virar herói e reencontrar a Miriam. Ele começa a procurar uns monstros café com leite pra farmar, mas do nada, o corpo dele trava. Quando ele olha, tá todo amarrado por uns fios. O gênio entrou direto no território de uma aranha gigante. Não era bem esse o farm que ele queria, mas a aranha não quer saber de conversa e já cospe mais teia na cara dele. O dragão usa o hálito para neutralizar e, num momento de puro desespero, bota fogo no próprio corpo para derreter os fios. Óbvio que ele não planejou isso e sai rolando pelo chão em pânico, pegando fogo. Mas olha o plot armor. O sistema avisa que ele ganhou resistência a fogo. O dragão dá uma respirada aliviada, né? Ele vê que a aranha deu uma travada e tomou um daninho. Ele aproveita a brecha, pula com as garras, mete um veneno paralisante e uma sequência de combos. Mas quando ele checa o HP da bicha, ela só perdeu metade. Ele saca que o boss é muito pro level dele e liga o modo fuga estratégica. Ele sai rolando, a aranha vem atrás na sede e ele tenta voar. Só que as asinhas de frango dele não aguentam o peso do bicho. Ele tenta, cai. Tenta e cai de novo. O jeito é continuar rolando igual uma bola de boliche. Depois de 10 minutos de perseguição infinita, a aranha não cansa. O sistema avisa que a skill rodar subiu para o nível 3, e de quebra ele ganha o título de Chicken Runner, o famoso fugitivo covarde. O prota se sente humilhado, mas como ele diz, se eu pudesse ganhar, eu lucava. Ele vê um penhasco e pensa, é agora que eu vou de base. Ele tenta virar no último segundo, cogita voar para outro lado, mas a skill de voo é mais instável que internet de padaria. Ele salta no tudo ou nada e milagrosamente as asas funcionam e ele atravessa, deixando a aranha para trás. Ele cai do outro lado exausto, olha para trás para dar aquela risadinha de vitória e não vê a aranha. Fugiu, né, covarde? Quando eu upar eu te pego, ele grita.
Mal terminou de falar, a aranha aparece num ponto de teia bem na frente dele. O sistema avisa que o rodar subiu para o nível 4, mas isso não ajuda agora. No desespero da fuga, ele sai atropelando tudo, inclusive um leão que estava de boa, e ganha 12 de XP. Por causa do título de Ovo Andante, ele pula do nível 1 para o 3 direto e vai atropelando geral até chegar no nível 8. Sentindo o buff nas estatísticas, ele para e resolve encarar a aranha. Ele vê que ela tem veneno duplo e, mesmo sem saber o que é, decide carregar o hálito de bebê no máximo. A aranha joga o veneno, o prota recua e, embora tenha resistência, a garganta dele começa a arder. Ele percebe que a aranha está só esperando ele cair morto, então ele mete aquele drible de mestre, finge que está passando mal para ela se aproximar. Quando a aranha pula para finalizar, ele descarrega o hálito na cara dela e finaliza com um golpe de cima para baixo. Level up! O humano pula do 8 para o 14 direto. Ele fica todo felizão esperando a transformação humana, mas o sistema só avisa que o hálito de bebê upou e que ele ganhou uma cauda de dragão por causa do último hit. Nada de virar gente. O prota fica na maior bad, achando que foi enganado pelo jogo, mas pensa que talvez precise de alguma skill específica. Já de noite, ele volta lá onde atropelou o leão, que já era, virou bife, e acha uma caverna. Ele dá um "tem alguém aí em casa?" Ninguém responde e ele entra. Ele começa a comer a carne, mas o gosto tá meio sem graça. Ele lembra que pegou umas frutas no caminho, espreme o suco em cima e pronto. Tirou o gosto de caça e deu aquele toque picante de chefe. Ele até pensa em fazer da caverna sua base secreta. Enquanto ele planeja a decoração, o sistema solta: Senhor Chefe obtido. O prota fica num desconforto total, sentindo que a vida dele está sendo transmitida ao vivo para algum lugar. Será que agora o nosso mestre Cuca Dragão vai conseguir focar no objetivo ou vai acabar abrindo um restaurante no meio da floresta? Nosso mano dragão tá lá jogado na caverna, no maior tédio, brisando pesado. Ele começa a imaginar se conseguiria virar o popular da vila, tipo um Masterchef dos aldeões, ensinando suas receitas exclusivas, mas aí cai a ficha da skin atual dele. Com esse visual de vilão de RPG, as chances são zero. Ele fica na bad real, pensando que nem a Miriam reconheceria ele desse jeito. O prota fica pistola e começa a xingar o sistema pro céu. Pô, pra que prometeu a transformação humana se não ia entregar agora? Ele não quer ficar no modo Forever Alone pro resto da vida e exige seus direitos de protagonista. Enquanto isso, no vilarejo dos humanos, a Miriam tá de orelha em pé ouvindo o papo de um senhor de idade. O velho tá jurando de pé junto que viu 2 lá num lago perto da aldeia. Ele conta com aquele bafo de cana que estava pescando de boa e viu 2 figuras saindo do mato. Um deles estava com uma cara de acabado, parecendo um figurante de The Walking Dead, murmurando coisas e entrando floresta adentro. A galera do bar só dá risada, dizendo que foi a cachaça que viu por ele, mas o velho insiste que naquele dia estava clean, sem um gole de álcool. A Miriam fica intrigada com esse mistério, e o loirinho da vila já chega tentando consolar ela, dizendo que a morte dos outros aventureiros não foi culpa dela. Ela só dá um tchauzinho e sai com aquele plano na cabeça. A Miriam corre para Mariel e solta: "Vou entrar na floresta, ouvi uns boatos." A elfa já mete o não, bem seco. Ela manda a real: se o pessoal ainda tivesse vivo, já tinha voltado para casa faz tempo. A Miriam tenta convencer a Mariel a montar uma parte com o pessoal da vila para uma missão de resgate, mas a elfa barra na hora: "Não vou arriscar o pescoço de mais ninguém aqui." Para não deixar a menina no vácuo, a Mariel promete chamar o pessoal da guilda para investigar o caso oficialmente. A Miriam finge que aceitou, pede desculpas por ser irracional, mas a Mariel sente que vem merda por aí. De volta ao nosso prota, ele tá na fúria para subir de nível. Do nada, ele dá de cara com um monstro que parece uma poção de gelo água, mó esquisito. Ele tenta usar o ver estatísticas, mas a visão dele buga toda, parece que o PC travou e a cabeça dele começa a explodir de dor. O sistema avisa que o nível 3 da skill não tanca as informações daquele bicho, mas dá o buff pro nível 4 na hora. Por alguns segundos, o prota consegue ler as stats do monstro e fica tipo: "Quê? Que doideira é essa?" Esse foi o final do 3º episódio. Se você quer ver o desenrolar dessa treta e apoiar o nosso dragão, comenta sistema aqui embaixo. Quero saber quem faz parte da elite que assiste até o fim. Vou distribuir corações nos comentários e já te aviso, não esquece de se inscrever e ativar o sino, porque o próximo capítulo vem pesado. Sem mais delongas, o Rebobina se despede e até a próxima.